Então, vamos lá. Estamos na página 41, primeiro capítulo da segunda parte. Então, começa com a pergunta: o que sabemos sobre Deus? Em geral, temos conhecimento de Deus por meio de nossas próprias experiências, tanto como indivíduos quanto como povo. Nós o conhecemos graças a eventos tão grandiosos quanto o Êxodo e a revelação no Sinai. Nós o conhecemos pelas inúmeras vezes em que ele interveio para guiar a história e o destino de nosso povo. Isso vem claramente em continuação daquilo que falamos ontem. Lembram? Que era Arthur, se você não fez recapitulação. Está mal, né? Nós falamos sobre os dois primeiros mandamentos, né, que foram revelados diretamente de Hashem para o povo, e que o primeiro é da existência de Deus, o Deus único, e a segunda da não idolatria, não é? E que todas as mitzvot, tudo que nós fazemos é em função desses dois mandamentos. Tudo que fazemos afirmativamente, como colocar o tefilim, o Shabat, o primeiro mandamento, e as proibições relacionadas ao segundo mandamento. E tudo isso vinha por quê? Porque na prática nós sabemos que Deus existe. Da onde? Da própria existência e sobrevivência do povo de Israel. Certo? É a melhor, né? Hashem, entre aspas, se apresentou não como criador nos 10 mandamentos, como o redentor que tirou o povo judeu do Egito. Por quê? Qual era a virtude a mais que tem essa colocação? Porque quando Hashem diz no primeiro mandamento: eu sou teu Deus que te tirei do Egito, e não Deus que criou o mundo. Fica mais próximo da gente. É verdade, porque aqui se refere ao povo de Israel e o outro é universal. Mas tinha uma resposta muito mais importante, acho, que nós demos. Qual que era? Lembra? Tinha uma resposta que é muito mais impactante, que é uma grande diferença que temos no judaísmo, como um diferencial. Nós não temos alguém que começou a disseminar o judaísmo. Não. Não, por exemplo, os gregos, eles achavam que Deus criou o mundo e deixou o mundo existir por si só. E aqui Deus está atuando dia a dia. Bravo. A participação de Deus intervindo e ativamente no mundo. Um Deus que se importa com o que acontece no mundo. Não é que deixou o mundo, falamos da teoria do pêndulo, certo? Precisa do impulso inicial, e depois desse impulso inicial, o pêndulo vai indefinidamente. Então, Deus criou o mundo e o mundo vai indefinidamente, e seja o que Deus quiser. Não, entre aspas. É que, na verdade, seja o que Deus quiser, é ao contrário. Agora é o que Deus quer, porque Ele interfere. Mas justamente esse é o conceito, ok? Então, na prática, nós o conhecemos pelo modo de vida das pessoas que foram tocadas por Ele. Mas, acima de tudo, a maioria de nós conhece Deus por nossas próprias experiências. Porque temos um contato, cada um tem uma relação pessoal, individual com Ele. Então, a diferença é de que, como eu sinto, como você sente, não temos que sentir todos iguais. Perdão. Não temos todos que ter a mesma, vamos dizer assim, experiência, as mesmas vivências e, consequentemente, a mesma conclusão, a mesma, como se diria, veracidade. Há momentos na vida de todos nós em que nos sentimos próximos de Deus, ou sentimos sua mão guiando nossas vidas. É muito fácil esquecer estes momentos, mas se olharmos para trás e pensarmos, poderemos nos lembrar deles. De fato, a gente esquece de muitas coisas, muitos momentos onde era Deus que fez a coisa. Puxa, que milagre! Olha, justo, nós vivemos uma vida de milagres, certo?
Algo que parecia impossível, no final deu certo, na prática. Ou uma explicação muito interessante que se traz em Hassidut. O que é um milagre? Azeite. Azeite é um milagre? Lógico, Por quê? porque tem um milagre. Porque ele acendeu outro Acendeu, dia. Entendeu? É o azeite de Hanukkah, entendi. Tá bom, mas exatamente, quando aconteceu algo fora do comum, certo? Quando acontece algo fora do comum, algo fora da natureza, é um milagre, assim se explica. Sim, Maimonides fala sobre isso, né? Que tudo que pode ser provado cientificamente não pode ser dito como propriamente um milagre, né? Agora, aquilo... Calma. Gostei. Não vai mais longe. Sim. Tudo que é provado cientificamente não é um milagre, é natureza. Sim. Mas a primeira vez que aconteceu, antes de você repetir no laboratório, o que era? Se não é provável, é milagre. Isso não pode ser entendido. E se é entendido? Provavelmente não seja. Agora, se o milagre se repetiu várias vezes, Aí nós chamamos de natureza. então a natureza é uma sequência de milagres. Ou seja, na prática, o que sai do normal, o que foge à nossa regra é um milagre. Agora, se esse milagre se repete, aí é natureza. E isso foi o que observou Abraão quando ele chegou na conclusão de que existia um Deus por trás de todo mundo. Aqueles conceitos que mencionamos outro dia aqui na aula sobre filosofia aristotélica, que Aristóteles chamava de quê? De primeiro motor. Aquele impulso inicial como se chama? No pêndulo. Por quê? Porque ele deu um start. A gente que dá esse start. Então, tem Deus. Agora o mundo segue sozinho. A Torá nos ensina ao contrário. Deus deu start, mas está acompanhando de perto, interagindo constantemente. Ok? Deu boot. Não, mas não é que deu o boot. O boot é agora que? Deus só matou. Rabino, Deus deu o start ou Deus é o start? Deus é o start, mas não só o start. Isso que quis dizer. Não é, o start significa aquele impulso do pêndulo. Deu aquele peteleco. Sabe o que é um pêndulo, não? Sim. Então, você dá o primeiro impulso, aquele peteleco, e ele vai e volta indefinidamente, porque é ação, reação, de forma indefinida. O pecreco... Mas, na prática, aqui a questão é o quê? É que Hashem não somente deu o start. Ele criou o pêndulo, ele criou as condições, ele é tudo. Mas, principalmente, a novidade é que ele está interagindo. Uma vez que ele está interagindo, é simples, nós podemos ter tudo isso presente. Agora, naquilo que ele menciona aqui, que é muito fácil esquecer esses momentos, mas se olharmos para trás, vamos ver realmente que Hashem estava presente nas nossas vidas. É isso que, na prática, explicam nossos sábios. Nós falamos nas tefilot, nas rezas da Rosh Hashanah, que Hashem é Zocher Kol HaNishkachot, aquele que lembra todos os esquecimentos. Aqui um conceito interessante sobre Rosh Hashanah. O que significa? Tudo que você lembra, tudo que você esquece, Hashem lembra. E tudo que você lembra, não precisa lembrar, porque você já está lembrando. Certo? Então, na verdade, a gente menciona que Hashem lembra. Positivo e negativo? Positivo e negativo. Então, um exemplo prático. O que isso significa? O que significa que Deus lembra tudo o que eu esqueci? Se eu esqueci que pisei na bola, que fiz algo errado, Ele sabe. ele lembra. E leva em consideração. Agora, se eu lembro, ao ponto que tenho isso presente, para poder corrigir, não é que esqueci, eu tenho presente. Estou consciente do meu erro. E quero corrigir, quero superá-lo, melhorar, progredir. Então ele esquece. Por quê? Porque está vendo que estou querendo melhorar. Estou querendo me superar. Então ele não precisa ele lembrar. Agora a mesma coisa. Aqueles favores que as pessoas me fizeram. Se eu esqueço, ele lembra.
fulano te ajudou aqui, ciclano te deu uma força lá. As pessoas esquecem quem te ajudou. Então Hashem lembra. Se você lembra e é grato, então Hashem não precisa lembrar. É justamente tanto no bem quanto no mal. E a mesma coisa as mitzvot que você faz. Se você fica lembrando, eu dei tzedakah, eu dei, Hashem esqueceu. Se você deixa para lá e você não esquece, não vive o dia inteiro, eu fiz, então ele fica lembrando, o Rabino fez. É justamente esse conceito. Um conceito muito interessante e muito profundo. Principalmente ao contrário, no lado do mal, eu acho. Todo mundo pensa isso daqui no lado do bem. O principal é no lado do mal. Porque se eu tenho presente tudo que eu errei, eu posso corrigir. Como vou corrigir algo que nem lembro o que aconteceu? Tá certo? Vamos lá. Então, Hashem não é que esquece, ele releva. Não, ele releva, ele esquece porque releva. Mas a questão é, ele lembra os esquecimentos. Então, o que significa ele lembra os esquecimentos? Isso é uma brachá que fazemos em Rosh Hashanah, quando temos zichronot no Musaf, certo? Então, com uma explicação muito bonita. Mais uma, Leo. Mais uma aí para o acervo de Rosh Hashanah e Yom Kippur aí. E a mim não aí. Então, Não, que a gente fala do que ficar foda, Baruch Atah Hashem, do Ferabri. exatamente, que mas é justamente esse conceito. Nós lembramos, porque temos 3 sedarim. Zichronot, Shofarot, Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Então, isso é Zichronot. Vamos lá. Buscamos Deus de muitas maneiras. Aproximamos-nos dele na oração. Cumprimos seus mandamentos. Observamos o mundo e ficamos admirados diante de sua obra. Na verdade, o que significa lembramos de Deus ou se aproximamos dele na oração? Quando você sente que você sente ele próximo. Mas isso não precisa ser na tefilá. Ele diz na oração. O que significa na oração? Quando é que eu vou pedir para Deus? Deus me ajuda. Que nem a piada de me ajuda a arrumar uma vaga, o advogado que está atrasado para o fórum. Certo? Ele está atrasado, tem na João Mendes, tem que voltou presencial, ele tem que ir lá no fórum e ele não encontra uma vaga. Todo o estacionamento na região está todo lotado, não tem vaga nenhuma. Está desesperado, ele vai perder a audiência e o prejuízo vai ser grande. Então ele fica desesperado e fala: Deus, se me arruma uma vaga, eu vou começar a comer kasher. Ele não arruma vaga nenhuma. De repente ele fala: Deus, me arruma uma vaga agora, eu viro Shomer Shabbat. Do lado dele saiu um carro. Aí você vira e diz: Deus já acha e não precisa, obrigado. Valeu. É? Essa vaga não foi Deus que arrumou. Então, na prática, o que quero dizer? Aí você se aproximou dele. Quando você está rezando, ele parte da tua vida. Você se aproximou dele. Então, isso que está dizendo aqui. Quem não contemplou alguma vez a natureza e ficou maravilhado, percebendo que está apreciando a obra de Deus. Quem não compartilhou alguma vez da experiência de Jó, quando exclamou: agora pergunta aos animais, eles te ensinarão. Às aves do céu, elas te dirão. Ou, fala com a terra, ela te ensinará. Os peixes do mar, eles te dirão. Quem não pode aprender de todos eles? Que a mão de Deus o fez. Em sua mão está toda a alma vivente, o sopro de toda a carne humana. Aquilo que nós falamos nos senhores, que acho que foi ontem ou antes de ontem, que falamos justamente de Jó, de Jó, aquela questão que podemos aprender da natureza. Certo? Que na própria natureza podemos aprender a maravilha de Deus e a obra de Deus e os ensinamentos da Torá. Então, nós experimentamos Deus em nossas vidas e também aprendemos sobre Ele por intermédio da história de nossos ancestrais. Nós o chamamos, que nem o exemplo da vaga, por conseguinte, de nosso Deus e de nossos pais. Como nós falamos, nosso Deus, Hashem Elokeinu ve'Elokei Avoteinu, nosso Deus e
e Deus de nossos pais. Ele é nosso Deus. Por quê? Porque nós mesmos o experimentamos. Não é somente que nossos pais, nós, na nossa vida. Mas ele também é o Deus de nossos pais. Porque aprendemos ainda mais sobre ele graças às nossas tradições e à nossa história. O legado que temos. Por quê? Porque somos um elo numa corrente milenar. Não é simplesmente que estamos aí em nossa experiência. Nossa experiência é somada à experiência de nossos pais, à nossa história, à nossa trajetória. É isto que nosso povo diz no Mar Vermelho. Este é o meu Deus, eu glorificarei. O Deus de meu pai, eu o louvarei. Zé quem livre ambeu, Eloquei Avi, Baromemeno. Esse é meu Deus, Eloquei Avi, o Deus de meu pai. Nós conhecemos Deus por seus feitos grandiosos, mas também por seus pequenos milagres. Deus formou as estrelas, mas também ele ouve o choro da criança pequena. Como nossos sábios nos ensinam do versículo, Shomer Ptaim Hashem. Hashem cuida das criancinhas, dos vulneráveis. O salmista expressa isto de forma muito bela quando diz: ele viaja pelos céus, seu nome é Deus, o pai dos órfãos, o juiz das viúvas. Ele é Deus em seu lugar santo. Deus dá aos desamparados um lar. Ele liberta o cativo, colocando-o em segurança. Ou seja, na prática, quem faz tudo isso é Hashem. Não é o advogado, o juiz, o esquema, etc. Hoje em dia temos o STF, que libera todo mundo, fácil, enfim. Mas deve ser representante de Deus aqui na Terra. E o pessoal criticando o STF hoje em dia é uma vergonha. Vive terra. É? Vive terra. Eles são representantes de Deus, é simples. Conseguem ser legislativo, executivo, judicial, tudo ao mesmo tempo. Supremo, por isso. Olha, parece que estudaram em Buenos Aires. São não argentinos, não? Vamos lá. Nossos sábios assim ensinam. Onde quer que encontre a grandeza de Deus, você também encontra a sua humildade. Justamente. Onde você encontra a grandeza, já não está muito certo. Aí você encontra a sua humildade. Por quê? Porque não faz questão de aparecer. Não faz questão de levar o crédito, etc. Mas é justamente a grandeza de Hashem. Hashem que fez tudo. Nós conhecemos Deus como o mais elevado e, no entanto, o buscamos com humildade. Enquanto a pessoa estiver cheia de seu próprio egoísmo, não haverá nela espaço para Deus. Ao ponto que está escrito, eu não consigo, Deus diz, eu não consigo habitar com ele no mesmo lugar. Por quê? Deus está em todo lugar. Como Deus diz que não pode habitar com ele no mesmo lugar do orgulhoso? Por quê? Porque o orgulhoso ocupa tanto espaço que não sobra espaço para Deus. E tanto eu, ele não deixou espaço. Ele mesmo se afastou. Nós sabemos que tem duas definições interessantes que se contam dos mestres racídicos. Uma, perguntaram para uma criança onde está Deus. E ele falou, onde deixa ele entrar. E outra vez foi para o Menachem Mendel de Klotz, quando era criança, falaram para ele, te dou uma moeda se me dizer onde Deus está. E ele respondeu, te dou duas se me dizer onde ele não está. Na prática, em todo lugar. Mas aquele que tem tanto eu sei, eu fiz, eu faço, eu posso, tem tanto eu, que aí não sobra espaço para Hashem. Você, entre aspas, afastou Hashem. Posso discordar? Pode, lógico. Assim, Hashem não estaria na Argentina. É? Se fosse assim, Hashem não estaria na Argentina. Ao contrário, por isso que ele está na Argentina. Ao contrário. Nossos sábios ensinam que Deus diz que não pode habitar no mesmo lugar que o homem arrogante. O homem tende a abandonar seu próprio ego antes de poder, de fato, encontrar a Deus. Esta é a mensagem de Deus. Eu habito num lugar elevado e santo, mas estou com abatidos e humildes. Eu reanimo o espírito humilde e dou vida nova ao coração partido. Tem um filme, Coração Partido. Sim. Argentina.
Nós conhecemos Deus por intermédio do amor. É Ele que nos ordena. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Limos isto no Shabbat passado. Sabemos que esse amor é um reflexo de nosso amor por Deus. Como diz a Torá, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Já temos dois amores importantes, o amor ao próximo e o amor a Deus. Sabemos de seu amor infinito por nós, conforme ele anunciou por meio de seu profeta. Eu te amo como um mundo infinito de amor, e por isso te atrai a mim com afeição. Inclusive, nosso Sai nos conta no livro Yom Yom, que uma vez perguntaram o que é maior, o amor a Deus ou o amor ao próximo? O próximo. Hã? O próximo. Então diz Deus, os dois foram dados pelo mesmo Deus, na mesma Torá, tudo mais. Mas quando você ama o próximo, e somos filhos de Deus, você ama a Deus. Por quê? Porque Deus te diz, ama teu próximo. Então, quando você faz o que ele pede, você está amando ele também. Quando você ama o próximo, está amando a Deus. Então, sabe, dizem, para você chamar Deus de Pai, primeiro você precisa tratar o próximo como irmão. Não tem como não ser assim. Exatamente. E há momentos em que podemos dizer, junto com o salmista, ó Deus, meu Deus, eu te procuro, minha alma tem sede, minha carne anseia por ti, como uma terra seca, esgotada, sem água. Só na prática, a gente tem que saber que precisamos de Deus na nossa vida. Que nem você precisa de água, que nem a terra seca precisa de água, que nem todos os exemplos que deu aqui. Então, na prática, nós também precisamos de Hashem. Nós conhecemos Deus por meio de nossa confiança no futuro. Nós o conhecemos por meio de nossas preces por vida. Saúde e prosperidade. Ou, às vezes, como falamos pela vaga do carro. Nós o conhecemos por meio de nossas esperanças para Israel, para toda a humanidade, por paz e fraternidade entre os homens. Inclusive, terminamos nossas orações com Ose Shalom Mibromago e Ase Shalom Aleinu. Aquele que faz a paz nessa altura, que faz a paz entre nós, entre os homens, aqui no mundo. Não lá nas alturas, aqui, que a paz reine no mundo. Nós o conhecemos por meio de nosso otimismo de que o mundo, afinal, será bom. Nós acreditamos nesse final. Não o apocalipse. Bem pelo contrário. Uma das orações mais profundas que já foram escritas é a Amidah Shmona Esrei, a prece silenciosa que a gente faz de pé, certo? Em silêncio. Bom, silenciosa em silêncio. A prece silenciosa feita de pé, que todo judeu tem repetido 3 vezes ao dia nos últimos 2.500 anos. Nas linhas iniciais desta oração expressamos nossos sentimentos mais básicos com relação a Deus. Abençoado sejas tu, ó Senhor, nosso Deus e Deus de nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus grandioso, poderoso e reverenciado, o mais elevado, que dá amor e bondade, Senhor de tudo, que se lembra do amor dos pais e fornece ajuda aos filhos de seus filhos, por causa de seu nome com amor, Rei, Auxiliador, Salvador e Escudo. Então, nós vemos aqui, na verdade, isso que não cabe acrescentar mais nada, já de alguma maneira já está tudo dito, certo? Então, dessa maneira vemos claramente. Vamos, mais alguma coisinha? Vamos continuar mais um capítulo aí, que não é muito comprido. O que podemos dizer sobre Deus? Estamos na página 45, segundo capítulo. Na maioria das vezes, aprendemos sobre Deus graças às tradições encontradas na Bíblia. O próprio Deus fez estas revelações quando falou a seus profetas. Estudando a Bíblia, podemos obter um conceito muito profundo de Deus. Ou seja, inclusive tem um versículo que diz: "Me besaria Eloká". Da minha carne vou enxergar a Deus. Quando eu olhar para mim mesmo, vou ver que é um milagre que não pode ser. Deus existe. Eu sou a prova viva disto. Há entre nós sábios, há entre nossos sábios vários grandes pensadores que escreveram sobre Deus, como, por exemplo, Maimônides, Nachmanides, etc. Eles investigaram todas as nossas tradições, analisando-as e explicando-as. Não é exagero dizer que alguns dos indivíduos mais inteligentes que já viveram
trataram da questão de Deus. Mas, para a maioria deles, isto era mais do que um mero exercício intelectual. Eu poderia dizer até filosófico. Quando nós, às vezes, vemos em outras filosofias, outras crenças, é filosofia, não é prática, não é modus vivendi, uma forma de vida. É simplesmente teoria. Suas obras foram guiadas por uma inspiração e por um sentimento por Deus extremamente profundos. Quando pensavam sobre Deus e sondavam seu mistério, também estavam relacionando-se com ele. Assim, nossas tradições combinam o intelectual e o místico. Mas, acima de tudo, nossas tradições sempre retornam à Bíblia. Quando tudo que foi escrito sobre Deus pode ser encontrado neste livro. Se soubermos onde procurar, vamos encontrar lá. Está tudo lá. É simples. É o vademecum de Deus. Bravo, porque a avó está escrito. A forma de colava. Vira ela, que tudo se encontra nela, na Torá. Pesquisando com cuidado, podemos formar um quadro completo. Ou seja, na verdade, na Torá ele se encontra lá. Inclusive, tem uma explicação famosa que significa o primeiro mandamento, Anohi, eu. Anohi, na verdade, em hebraico, é um eu de... Não, sim, mas não, é um Deus, no hebraico o conceito é Enohi, é alguém egoísta, alguém selfish, como se diria em inglês, egocêntrico. E Ani sou eu. Então, pergunta, não sabe por que ele escreveu eu, perdão, Anohi e não Ani. Por que não escrever mais simples, mais comum, mais, como chama? Mais camarada, por assim dizer. Procurou a palavra Anohi. Então, respondem nossos sábios, porque a palavra Anohi é um acróstico, um porto de 4 letras, que significa Ana, Nafshit, Ktavit e Avit, em aramaico. Eu, minha alma, escrevi e entreguei. A Torá não é simplesmente um livro de história. A Torá não é simplesmente um código de leis. É a própria alma de Hashem. Oraita mikoch manafkat, diz o Zohar. Na Kabbalah diz que a Torá veio da sabedoria de Deus. Sabedoria é o nível mais elevado intelectualmente falando. Então, justamente de lá que veio a Torá. Já do âmago de Hashem. Então, obviamente que nós podemos encontrar lá tudo o que a gente procura sobre o mundo e principalmente sobre Hashem. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Bom dia para todos. Bom dia, senhor.